Bom, eu decidi fazer isso porque em 14 anos de sala de aula, né, eu sou professor para concurso público há 14 anos, eu percebi que a maioria esmagadora dos alunos, 99% dos candidatos, eles começam o estudo para concurso público todo empolgado, né, com muita motivação, muita energia. E com o passar do tempo, das semanas, dos meses, essa energia ela vai caindo, ela vai perdendo a intensidade. E no final das contas, isso faz toda a diferença. A motivação que faz com que o candidato mantenha a energia até o final do processo, até o final do estudo, faz com que ele possa ser aprovado ou reprovado. Então, o que eu percebi é que independe do aluno ser um aluno de um curso online, da minha isolada, de constitucional ou de administrativo, ou mesmo um aluno de um curso presencial, independe. A motivação ela sempre vai diminuindo, essa energia, né, sempre vai diminuindo ao longo do processo. Então, o que eu quis, na verdade, responder, né, era a pergunta: como é que eu posso fazer com que o aluno mantenha o foco e a energia até o final, até o dia da prova? E foi aí que surgiu a Superturma. A Superturma, na verdade, é um processo coaching. Ela foi enlatada, ela foi transformada em um processo detalhado de coaching. E eu gosto muito de lembrar que o coaching, hoje, ele está muito na moda e tudo mais, graças à eficiência dele, né? O coaching ele tem um processo bem elaborado, ele tem a capacidade de levar você do ponto A, do ponto onde se encontra, ao ponto B, ao ponto desejado, com algumas ferramentas. Basicamente, a Superturma é usar as ferramentas certas, numa sequência certa, para manter o aluno motivado. Bom, funciona assim. Você segue essa sequência de ferramentas, aulas ao vivo ou gravadas, né? Depende da ferramenta, em que o aluno ele vai, num primeiro momento, ter uma fase de preparação, uma fase de autoconhecimento. A gente vai aplicar ferramentas onde ele vai olhar para si mesmo e ver o que é que está desequilibrado na vida dele. Qual a parte da vida dele que, por algum motivo, está prejudicando o seu desempenho. Ainda nessa primeira fase de ferramentas coaching, o que a gente vai ver muito é como é que eu posso não só me reequilibrar, como também potencializar os meus estudos. Nós vamos, por exemplo, analisar a vida dos alunos, dos concurseiros, de um ponto de vista familiar, financeiro, social. Vamos ver hobbies, vamos ver como é que ele tem passado o seu tempo e aproveitado o tempo. Ainda nessa fase inicial, nós vamos montar um horário de estudos eficiente para a realidade de cada um. Apesar de ser um curso online, a gente teve a preocupação de adaptar para a realidade de cada um dos membros. E por isso, muitos encontros ao vivo também, para que haja uma adaptação perfeita, um encaixe perfeito. É 100% online, mas com encontros ao vivo também. A gente vai, nessa primeira fase ainda, montar a chamada Tríade do Tempo. A Tríade do Tempo é muito bacana porque ela é uma espécie de raio-x. Ela mostra para o coach, ela mostra para o aluno online como ele está gastando o próprio tempo. E invariavelmente a gente tem uma surpresa. É impressionante como a gente desperdiça nosso tempo com bobagens. Uma bobagemzinha aqui, uma bobagemzinha ali, e no final das contas, o desperdício do tempo é um problema sério, especialmente para aqueles que já não têm tanto tempo assim para estudar. E eu diria que ainda nessa primeira fase de autoconhecimento, nós vamos focar, nós vamos bater em cima do foco desejado para o aluno. Qual o cargo, qual a banca, quais os assuntos que efetivamente são cobrados e quais os assuntos que estão no edital, mas que não são cobrados. A gente vai fazer uma trilha para que o aluno possa entender que não tem que estudar todo o edital. Ele tem que estudar aquilo que cai e do jeito que cai. E eu não vou dizer que isso é fácil, mas é relativamente simples, se ele seguir os passos corretos, se ele aplicar a ferramenta direito, se ele... enfim. E aí você entra para a fase da ação. Veja que a primeira fase é determinar foco e fazer um planejamento. Um planejamento pessoal, um planejamento de estudos, um planejamento de aproveitamento do tempo. Mas depois vem a parte da
ação. Tudo que a gente vai aplicando na ação, todas as ferramentas que são voltadas para a evolução, a execução dos estudos, elas serão monitoradas. É uma ferramenta que eu acho fantástica. Ela não só te mostra os passos que você deve seguir, mas mais do que isso, ela mostra se você está seguindo na direção certa. E aí o aluno, o coach, ele pode ajustar o rumo para ser aprovado mais rapidamente. Eu diria, em outras palavras, que é um estudo mais eficiente e mensurável. Você consegue ver que está mais próximo da aprovação ontem do que antes de ontem, hoje do que ontem. Você consegue notar o passo a passo na direção da aprovação e a grande vantagem disso é que você não perde a motivação. Você sente que está mais perto, você sente que está estudando de uma forma correta, você sempre sente que não está desperdiçando energia com coisas que não ajudam. Eu acho que essa é a grande... eu tenho certeza que essa é a grande diferença. Mas basicamente, resumindo tudo isso, a Superturma ela se divide em algumas fases. A fase do foco e do planejamento, é uma fase mais inicial. A fase da ação ou execução, né? que é onde você vai mensurar, você vai notar mesmo que está ganhando terreno, está tomando um atalho para a sua aprovação. E a fase da correção de rota. Né? Você age, mas você avalia para ver se de fato precisa ou não corrigir a sua rota. É uma melhora, a gente chama de melhora contínua. A melhora contínua, no final das contas, no nosso curso, na Superturma, ela acontece através, por exemplo, de simulados. A gente vai fazer sempre simulados. Os simulados são ao vivo, com cronômetro e tudo mais, para que você possa ver, poxa, nesse simulado eu fui melhor do que o último. Poxa, nesse simulado eu ainda notei que ainda estou com uma deficiência num assunto X, numa matéria Y. E aí você vai, com a própria ferramenta, com as ferramentas, né, são várias, você vai corrigindo esse rumo até que você consiga masterizar esse desempenho e, claro, o grande objetivo, né, o objetivo final, ser não só aprovado, como aprovado dentro do número de vagas, aprovado e nomeado no cargo público dos seus sonhos. Bom, o próximo passo é o mais importante, né? É o primeiro passo. O próximo passo é você agir, é você entrar em ação. Eu peço gentilmente e humildemente aqui que você bote o link da página de apresentação. Está lá no meu site, nelsonfranca.com.br, mas, se possível, colocar aqui, não sei se aqui em cima, aqui embaixo, aqui do lado, né, o link para a apresentação e detalhamento da Superturma. Eu, desde já, agradeço e muito. Mas o próximo passo basicamente é esse, é você não ficar só no campo das ideias. O próximo passo é você arregaçar as mangas e partir para a ação mesmo. Agora, quando eu falo arregaçar as mangas e partir para a ação, é aquilo que a gente vem falando, né? É uma ação com planejamento. E a Superturma vai te dar exatamente essa possibilidade de você planejar e entrar em ação. Mas entrar em ação como, Nelson? Você pode aplicar as ferramentas na isolada de constitucional, que você ganha de brinde. Você pode aplicar as ferramentas na isolada de administrativo, que você ganha de brinde. Mas o mais legal nisso tudo é que, à medida que você está aplicando o que está aprendendo na Superturma, à medida que você está aplicando o processo coaching na isolada de constitucional ou na isolada de administrativo, por exemplo, você depois pode replicar isso para civil, penal, processo, enfim, para toda e qualquer outra matéria que caia no seu edital. Não importa a prova, não importa a banca, né? Tudo é uma questão de foco, planejamento, ação, melhora contínua e aferição de resultados. Basicamente é isso. Então, o próximo passo é, clica nesse link, dá uma olhada. Eu tenho certeza que se você está comprometido e quer ser aprovado com o menor esforço e tempo possível, a Superturma ela é para você.